isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então eu oro ao Deus, nosso Pai, agora, que abençoe cada coração nessa manhã com a Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra venha libertar as mentes, as fortalezas que estão nas mentes, para serem livres ao Espírito, para que sejam comandados pelo Seu amor, pela direção do Espírito Santo através da Tua palavra, e o Seu plano seja realizado na vida de cada um que está sintonizado aqui comigo, e eu digo em nome de Jesus, amém. Assim seja, glória a Deus. Hoje nós vamos trazer um ensino sobre os cristãos têm maldição. Quem nasceu de novo pode ter maldição, porque essa conversa rola no meio, né, cristão. Inclusive existem teorias, doutrinas, né, com relação a ter assim equipes que trabalham para quebrar maldição hereditária. Isso é muito falado, puxa vida. Aliás, é desgastante pra caramba esse negócio de quebrar maldição. Mas quando que se quebra? Como que eu vou ficar livre, né? Porque eu sou assim, porque o meu tataravô, do bisavô, do trá. Então é de Adão já, né? Então já é o Adão, o treta-Adão. É lógico que começou lá e tal. Então, gente, como é que é isso? Pelo amor de Deus, como que eu não vou carregar a maldição? Ou então, os crentes, tá amaldiçoando o outro e eu tô carregando essa maldição. E fica esse negócio, como que isso? Né, gente? Essa preocupação vai acabar na sua vida, porque nós vamos ver na Bíblia se realmente cristão tem maldição. Porque tá tudo aqui na Bíblia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, porque hoje nós temos tempo, eu até acabei mais cedo, só para começar em Gênesis mesmo. Depois nós vamos rodar essa Bíblia, hein? Estejam preparados. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ver, né? Porque se é maldição, se Deus amaldiçoa. Então vamos ver Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Achou, né? Tá, então diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto não é uma maldição. Tá ok? Versículo 16 e 17. Não é uma maldição, isso aqui é uma revelação do que iria acontecer se fizesse algo errado. É diferente de uma maldição. Isso não é maldição. Deus não lançou maldição sobre o homem. Ele simplesmente deu uma revelação do que seria se errasse. Se andar no caminho errado, é isso que vai te acontecer. Então vamos ver capítulo 3, versículo 14, porque nós sabemos que aqui no 3 a serpente veio e enganou Eva, tal, ela acabou comendo do fruto e deu para Adão. Então, nós vamos ver agora. Versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Isso aqui é maldição. Deus amaldiçoou a terra por causa do que o homem fez. Deus não amaldiçoou o homem, absolutamente. Porque ele caiu de Deus, o pecado entrou. Então, essa maldição, que é o pecado, ela atingiu a terra. Então, Deus aqui está... este momento é o momento da maldição. Então, veja 17 e 18 para você entender melhor o que foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses,
Maldita é a terra por tua causa. Ok? Pelo que Adão fez, Deus teve que amaldiçoar a terra. Então Deus não amaldiçoou Adão. Está valendo isso? Em fatigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, a maldição que Deus lançou foi sobre toda a terra. Tá? Então, vamos ver agora Romanos 12, o que tem a ver isso aí. Aliás, Romanos 5, versículo 12. Abre aí, porque agora a gente vai ter que ver bastante passagens para nós entendermos isso. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, quando fez isso, abriu a porta para a morte acontecer. Tá? A morte que nós temos que passar, porque essa vai ser a última das coisas que Jesus, né, vai vencer, e nós vamos entrar nessa, tá? Mas nós temos que passar por isso. Então, isso aí foi a consequência do que Adão fez. Ele abriu essa porta para a morte. Mas isso não é a maldição que Deus deu para o homem. Deus simplesmente orientou, deu a revelação. Deus amaldiçoou a terra, porque agora você vai ter que colher dela, e as coisas começaram a se degenerar no planeta, na terra, por causa do pecado. Então vamos ver agora Deuteronômio 21, capítulo 21 de Deuteronômio. Versículos 22 e 23 de Deuteronômio. Porque agora, quando alguém vier com essa instrução de que tem maldição na tua vida, você não vai aceitar mais. Não tem nada, não tem maldição nenhuma na sua vida. Isso não existe. Primeiro, que nem lá, quando o homem morreu espiritualmente, Deus não amaldiçoou ele, para começar. Aí, 22, então, de versículo. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no meio-dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então Paulo ensina isso e fala que Jesus que se tornou maldito. Ninguém aqui está pendurado na cruz literalmente. Então ninguém aqui é maldito. Ninguém está amaldiçoado. Vocês estão me acompanhando? Então vamos ver Gálatas, capítulo 3, que Paulo fala esta passagem aqui, então ele coloca isso daqui em Cristo Jesus. Foi ele que se tornou maldito. Então vamos ver como é que o Espírito Santo coloca isso para nós. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus se tornou... Não é que a lei é uma maldição. Isso aqui é um sentido figurado que Paulo está colocando aqui, mas a lei, ela não veio para amaldiçoar ninguém. Acontece que a natureza morta do homem não lhe dava condição alguma de praticar nenhum dos mandamentos. Não tinha condição. Tá? Então, o que Deus teve que fazer? Para conseguir praticar a lei, só mudando a natureza. Porque a natureza morta não tem condição de não pecar. Ok? Porque o espírito é morto. Mas, nascendo de novo com a natureza de Deus, então aí sim, nós podemos, porque é andar no que a lei diz. Porque a lei é exatamente a demonstração do caráter de Deus. Não é maldição, ok? Então, a gente precisa entender isso que Paulo está falando aqui, precisa pensar que lei é a maldição. Não, não é maldição. É uma condição de não se conseguir praticar. Quando eu mudo de natureza, então eu posso praticar a lei, a palavra de Deus. Então, a lei que Deus colocou é para mostrar o caráter dele.
Porque se nós observarmos a lei, nós vamos ver que só tem bondade ali. Coisas boas para nós fazermos. E o que não é para ser feito. Então, é o que ele expôs com relação do que nós deveríamos ser. Aliás, o povo deveria ser, mas eles não conseguiam. Então, mudando de natureza, nós conseguimos, aí sim, andar nessa condição da lei. Estão me acompanhando nisso? Então, Jesus se tornou maldito. Maldito. Porque ninguém conseguia andar na lei. Pendurado na cruz, ele foi amaldiçoado. Para que nós possamos ser abençoados. Então, ninguém aqui está amaldiçoado. Por Deus, isso não existe. E se Deus não te amaldiçoa, quem é que está te amaldiçoando? Isso não existe. Mas a gente também vai ver melhor isso, tá ok? Porque está muito cheio esse negócio, né? Roga praga, blá, blá, blá. A gente vai ver bem isso, tá? Então, vamos ver agora 2 Coríntios, capítulo 5. Por isso que ele teve, então, que mudar a nossa natureza. Foi isso que ele teve que fazer. Ok? Ele teve que fazer isso aqui. Então, veja lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por que é que isso está escrito aqui? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A condição de andar no pecado já passou. Não tem nada que possa ser maldição. Estão me acompanhando? O que na verdade precisa é uma transformação da mente, da alma. Uma renovação. Vocês estão me acompanhando? Mas não que seja maldição. Eu sou uma pessoa, você é outra, seu pai é outro, seu tio é outro, meu irmão é outro. Cada um é um. Não tem maldição. O diabo quer que a gente carregue isso. Não existe. Então, as coisas antigas já passaram. Eles que se fizeram novas. Não se aplica mais nada do Antigo Testamento. Vocês estão me acompanhando? Então, se lançarem uma maldição na sua vida, não vai te afetar. Estão me acompanhando? Não é um alívio? Acabou. Não, porque tem gente que eu já até ouvi coisa assim, que o pastor, ele foi pedido entre aspas, né? Sai dessa igreja, você não vai mais ficar aqui, blá, 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 vai vir outro pastor tomar conta, vai outro pastor, o pastor estende a mão para a igreja, amaldiçoa, o outro que vem, começa a acontecer coisa ruim para ele, aí não está falando, ele amaldiçoou. Uai, depende do que você acredita. Você ficar confessando que você foi amaldiçoado. Você vai ser. Tá valendo? Ué, a pessoa está falando coisa contra você, você está aceitando? Você não precisa. Estão me acompanhando? Que isso não existe. Não existe. Tá? Então, esse negócio de ficar... Você que nasceu de novo, você tem que entender o que a palavra de Deus é, para você não carregar isso. Isso aí que é uma coisa antiga, gente, que vem de longa data, de milênios, de séculos. Ainda, veja o que é religião e doutrina errada, enraizada na mente humana, que passa de geração em geração. Então, é isso que tem que quebrar, essa raiz da doutrina errada, dessa religião. Então, é aquela fortaleza que eu disse, tem que dar pancada na fortaleza, confessando a palavra, eu sou uma bênção. Eu estou abençoado. Nenhum mal me atingirá. Nenhum flagelo chegará na minha casa, na minha tenda. Não adianta, eu não aceito. Vocês estão me acompanhando? Aí é o que Jesus disse. Que você tem o que você diz. Jesus falou. Eu tenho o que eu digo dele. O que eu digo dele? Eu digo que ele é o meu provedor, o meu protetor, o meu guarda. Então, realmente, ele vai me guardar. Então, eu vou assimilar isso até a ponto de eu crer. Então, vai se tornar realmente um paredão para o inimigo entrar. Essa é a diferença. Então, ninguém tem que ficar com medo de maldição de ninguém. De nada. Está valendo isso? Bom, então, com relação a isso aqui, vamos ver agora Efésios, capítulo 1, versículo 3.
Bom, para as pessoas entenderem esse versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, de que o passado já era, acabou, coisas antigas não têm mais peso, vai depender da pessoa crer, vai depender disso. E por um outro lado, tem muitos cristãos que não aceitam isso por causa da doutrina errada. Você pode morrer de falar que a pessoa não vai aceitar, porque dentro dela, ela assimilou que ela recebe o mal, que ela recebe uma praga que o outro roga lá, lança. Então, ou a pessoa não quer aceitar o que é a verdade, que vai depender de eu querer aceitar. Tem gente que não quer aceitar, acabou, não dá uma chance para o Espírito Santo. Não dá uma chance para Deus. Deus não pode fazer nada. Estão me acompanhando? Você tem que ser uma pessoa que tem que ter abertura na sua vida para Deus. Você tem que ser maleável. Você está ouvindo uma coisa, você tem que provar. Dá chance para Deus. Para que o que não é saia da sua vida. Você não precisa viver assim eternamente. Você ouviu uma coisa quando você nasceu e você está até hoje com isso. A mente tem que mudar. Tá certo? Ou então, ou a pessoa ela não quer aceitar a verdade e fica com aquilo. Tá? Ou ela vai, então, buscar a verdade para ficar livre. Porque Deus está falando aqui que o peso do passado acabou. Você não tem que carregar nada. Você não tem que carregar nada. Ai, minha tia não andava na cadeira de roda também. Então, bonito, você vai mesmo. Porque você tem o que você diz. Ah, isso já é de família. Mas escuta, isso já foi em cima de Jesus na cruz. Você não tem que ser igual sua tia, sua avó, seu tio, sua irmã, seu primo. Você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ser igual a Jesus Cristo. Você nasceu agora de Deus. Tá valendo? Você não precisa levar aquela vida medíocre, de um incrédulo, cheio de religião. Agora você fica aí numa linha recebendo imposição de mãos para quebrar a maldição. Isso não existe. Isso é uma doutrina errada, perda de tempo. Viu? Fica andando de igreja em igreja, de linha em linha para ficar livre de maldição, você não vai ficar nunca. Ah, porque é muito mais fácil, ora aí para mim para sair tudo. Ah, beleza. Você tem que mudar, ó. Sua cabeça, a sua mente, a sua alma tem que mudar. Doutrina errada é um cano furado, viu? Deus me livre. Bom, Efésios. Porque a gente também precisa saber direitinho o que a palavra de Deus diz. Se nós realmente estamos andando nessa palavra de Deus, porque vocês estão vendo que está cheio de doutrina errada. Está cheio de gente aqui que já andou nesse negócio de quebra de maldição. Eu já fui, gastou tempo, gastou dinheiro, né? E fé errada. Não aconteceu nada, está lá o probleminha. Então, veja aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha isso, que maravilha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amaldiçoou. Ai, não, pelo amor de Deus, li errado, exatamente. Ele te amaldiçoou? E o que ele fez? Abençoou. Então, para que tem quebra de maldição? Não existe. Isso é invenção. E o povo está lá, né? E não está quebrando nada. Pior que é isso. Está valendo? Está quebrando a conta no banco de pagar aquelas correntes que tem que trazer bastante. Não está quebrando nada. Aqui muita gente nem entende, porque nunca foi nisso. Mas quem já foi sabe que está caro. Está caro para quebrar uma maldição. Com o seu apartamento, seu carro, seu emprego, tudo que você tem de valioso, você tem que dar. Porque eu vou quebrar esta maldição em nome de Jesus. Não está quebrando nada. Pois vem, não, mas tem que quebrar mais. E assim nunca vai acabar. Você tem que estar aqui, ó. Todos sabem que eu vou quebrar. E se é escravo, você vem. Não é triste? Então, louve a Deus que você está conhecendo a verdade. É isso que você tem que fazer. Porque tem um preço.
um preço de eternidade, você conhecer a verdade. Você não está te atinando. Você está achando isso aqui... Não é assim não, meu filho. Isso aqui vale ouro. A palavra de Deus já diz, isso vale ouro. Conhecer a verdade, meu filho. Tá certo? Porque é ela que liberta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Bom, um dia nós vamos ter esse corpo aqui, que, na verdade, esse corpo aqui está amaldiçoado porque ele vai morrer. Isso sim, ele vai morrer. Porque o pecado entrou. Mas, como nós estamos aprendendo, nós temos toda uma autoridade para o tempo que está determinado para ele ficar aqui na Terra, porque aqui nem é uma máquina, ele vai funcionar até aquele tempo. Se eu cuidar bem dele, ele vai até aquele tempo. Então, eu tenho autoridade no nome de Jesus para eu viver bem nessa máquina, o tempo determinado que ele vai funcionar. Mas um dia, nós vamos entrar na perfeição de Deus em todas as áreas. Nós vamos estar na condição de perfeição. Este dia vai chegar. Nós vamos então adquirir um corpo glorioso, que nunca mais vai ser corrompido, nada. Entende isso? Então, isso aí ainda vai chegar. Mas por enquanto, nós estamos aqui, é para nós vivermos abençoados e não amaldiçoados. Então, uma coisa que nós não podemos confundir, e que o povo confunde, maldição com ataque do diabo. Não preciso rogar uma praguinha aí para você. Para o diabo vir, ele vai vir de qualquer jeito. Estão me acompanhando? Já está programado, ele vai atacar. Ele vai atacar. Isso não é pregação para aterrorizar ninguém, mas isso é fato. Jesus já falou que quando a enchente vier, quando Satanás vier, é isso aí que ele quis dizer. Quando o diabo vier, que você esteja na rocha, na palavra, vivendo, ele vai vir. Então, não confunda um ataque do diabo com maldição. Está valendo? Não confundam. Então, você está passando por um ataque. É um ataque, mas não tem nada a ver de maldição. Que o cara rogou praga, que o outro que não sei daqui, porque não vai cair. Não tem nada a ver. Entendeu? Eu tropecei ali, foi maldição. Que foi maldição? O diabo já segurou o teu pé ali, ué. Deu um trancinha. Você não viu, mas ele estava lá. Ele faz, ele vem. Ok? Então, vamos ver números agora para a gente entender melhor. Números 22. Eu poderia ir em muitos lugares aqui do Novo Testamento para mostrar toda essa bênção e a herança que nos foi concedida em Cristo Jesus. Mas tá bom por hoje, tá? Não vou me estender. Esse é um basicão, mas já deu para você entender, não? Tá, depois que a gente vai cada dia aprofundando, voltando. Então, Números 22, vamos lá. Não é bom saber isso, gente? É um alívio. Deus meu. De repente, agora, você pode ir, sei lá, numa administração. Bom, agora nós vamos quebrar maldição. O Espírito Santo vai entrar aí dentro e falar aí com você na hora. Você está fora, você não tem isso. Está lembrado da palavra de Deus disso? Você vai falar assim, mas não dá, não vou aceitar. Ok? Porque você está aprendendo, você não precisa andar nisso. Enganado. Números 22, nós vamos começar, é uma história longa, e a gente vai ler um bom trecho dele aqui, para nós ver. Aliás, nós temos que ler esse trecho todo, então eu peço que vocês tenham paciência para acompanhar, porque nós vamos ver bem, aqui nesta história verdadeira, que quando Deus abençoa, pode ser quem for querer mandar a maldição que não vai chegar. Então, meus queridos, uma vez que nós recebemos o sangue de Jesus como proteção contra todo mal, e eu preciso crer, preciso saber andar nisso. Por isso que a doutrina errada é uma porcaria, porque a pessoa não sabe e acredita nas coisas erradas que estão ensinando e se põe como fora do sangue e não tem como o sangue proteger. Porque nós precisamos entender o que é a aliança que Deus fez conosco. Que quando Deus fez a aliança com o povo de Israel, para eles entrarem na terra prometida,
Eles estavam enfraquecidos e ficaram com medo porque eles viram muitos homens do exército inimigo com espada na mão e eles não tinham nada. Eles tinham só a aliança. Mas a aliança é Deus, queridos. A aliança vem na palavra. Deus fez uma aliança conosco no sangue de Jesus. E como que eu ando nessa aliança do sangue? Na palavra. Então, isso quer dizer que Deus está sempre comigo e eu estou vitoriosa. Eu não preciso ver nada. Eu preciso crer. Eu posso ver um montão de gente com espada aí na mão. Eu não tenho nenhuma espada aqui. Eu tenho a palavra. Então, isso é aliança. E nós temos que entender isso. Que nós estamos debaixo de uma aliança que Deus fez conosco no sangue de Jesus. Então você é tudo, você vale tudo. Por isso que a sua comunhão com Deus é importantíssima. Para você saber onde que você está andando nessa vida. Porque vem tudo do espiritual. E se você está numa doutrina errada, você vai ser pega pelo diabo e ele acaba com você. Você pode morrer de falar de Jesus, blá, blá, blá. Não vai acontecer nada. Porque você não crê, você não tem revelação da verdade. Por isso que o diabo não quer. Sabe, você pode fazer o que for, gente. Você pode inventar coisa, ser muito diligente nisso, sabe, muito criterioso ali, muito pontual, blá, blá, blá. Mas, se você está fora da palavra de Deus, você pode fazer isso tudo que o diabo deixa. Mas se você começar a conhecer a verdade, se posicionar nela, ele vai vir que nem um furacão e não precisa de maldição nenhuma. Porque agora você sabe quem é o ladrão, o mentiroso, o falso. Não, mas eu não vou aceitar isso, eu não quero. Você já tem herança. Você faz parte dessa herança. Você é o herdeiro. Já é tudo para você. Você tem que saber isso. E isso você vai adquirindo o tempo que você está sozinho com Deus orando. Ele vai passando essa herança para você. E quando o diabo vem com os ataques, que não é maldição coisa nenhuma, e com mentira, você ainda mais nem pensar, diabo. Nem pensar em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Mas você não está com espada nenhuma, com pedra nenhuma. Você, no natural, você não está com nada. Mas no espírito, você está com tudo. Porque essa aliança é conosco hoje é espiritual. Não é no físico, porque a aliança que Deus fez com eles foi circuncidar o homem. Corte. No físico. Para mostrar, eu tenho uma aliança. Porque como que ele ia fazer uma aliança espiritual se eles eram mortos espirituais? Como que haveria essa aliança? Vocês estão entendendo? Então teve que circuncidar, cortar a cara, a pele dele. Teve que cortar. Então eu fiz uma aliança com você. Olha o sinal. Hoje o sinal não existe. Hoje é Cristo Jesus. Vocês estão me acompanhando? Está valendo isso? Mas será que você vai andar nisso? Por favor. Estão me acompanhando? Que você é uma nova criatura agora. Não é para ficar ingênuo, gente. Pelo amor de Deus, o diabo acaba com a tua vida. Tira você de escanteio e você fica achando que você está bonzinho, bonitinho. Não está, não. Está valendo? Bom, então, nós vamos falar aqui dessa situação de Balaque e Balaão. Tá? Balaque era rei, mandou chamar Balaão, profeta, para vir fazer uma profecia com o povo dele. Porque ele estava morrendo de medo do povo de Israel. Porque, gente, quem que não ouviu falar quem era o povo de Israel? Todos! Quem era o Deus que estava com ele? O único Deus do céu e da terra. Eles proclamaram isso. Que abriu o mar no meio, que abriu o rio Jordão na cara deles, que estavam em Canaã. Quem que tomava posse de Canaã? O inimigo. Todos aqueles eus. Eles que habitavam lá. Eles viram Deus abrir o rio no meio e aquele povo inteiro passar na cara deles. Esse é o Deus deles. Estamos com medo, precisamos dar um jeito. Tirar esses caras daqui. Bom, que o diabo fica com medo da gente, no sentido de que nós estamos com essa espada, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. E ele conhece Jesus, ele sabe do sangue de Jesus, e ele sabe o que o Espírito Santo faz. E ele sabe que por causa do Espírito Santo e do nome de Jesus, nós vamos vencer. Porque se nós estivermos sozinhos e enfraquecidos, ele não está com medo de coisa nenhuma de nós. Está valendo isso?
Então, se você não estiver realmente andando nessa herança, você não está afligindo o diabo em hipótese alguma. Pode ser o crente que você for, você está errado. Você não tem a cobertura nenhuma do sangue, porque você não está andando na herança que Deus te deu. Você pode morrer de falar, diabo sai, diabo vai, diabo vem, diabo fica, e não acontece nada. Então vamos ver aqui. Vamos lá? Estão preparados? Vamos ler devagar. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Bem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Porque ele era um profeta de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, eles viram, todo mundo lá, foi o que eu disse, eles estavam tremendo de medo, aquela multidão, Deus vai agir, tchau. Então, dá um jeito de amaldiçoar. Amaldiçoa esse povo para eu vencer e acabar com eles, porque eles vão acabar conosco. Eles eram inimigos de Deus. Por quê que eles eram inimigos de Deus? Porque eles nunca quiseram aceitar Deus. Deus excluiu aquele povo porque não houve ninguém que quisesse Deus. Houve sim uma pessoa, Raabe, a prostituta que morava nas muralhas de Jericó. A casa dela era bem no topo da muralha, caiu tudo, só a casa dela que não. Porque ela proclamou: porque eu sei que o seu Deus é o Deus do céu e da terra. Então, quando vocês vierem, fala para ele me proteger, porque eu guardei vocês aqui. Falou para Josué. O que aconteceu? No dia que eles chegaram lá, caiu tudo. Então, ele disse assim: ó, tudo bem, então manda a sua parentela entrar tudo lá. Quem que falou que Deus era o Senhor do céu e da terra? Ela. Mas Deus salvou a família dela. Ei, glória a Deus, é isso aí. Acabou. Acabou. Ele falou: ó, chama a sua parentela, entra aí, hein, quando eu vier. É isso aí. Quando a gente chegar, chama a sua parentela, tranca as portas e fica aí. Deus mandou. Ah, o que aconteceu? As muralhas caíram, a casa dela ficou em pé, a família dela foi salva, ela se acampou com o povo de Israel, porque ela aceitou Deus como Senhor. Então Deus não pôde fazer nada com aquele povo, porque ninguém quis saber de Deus, então tinha que exterminar. Tinha que exterminar. Estão me acompanhando? Quem não aceita Deus vai para onde, hein, gente? Então, tem que exterminar. Tá valendo? Então não é que Deus é mau. Ninguém deu chance para ele fazer nada. Essa terra é minha, eu vou dar eu vou pôr meu povo aqui. Se eles tivessem erguido o braço: oh, glória a Deus, nós somos teu povo. Então tudo bem. Tudo bem, espaço para todos. Não. Então fora. Mata todos. Acaba com todos. Estão me acompanhando? Deus não é mau. De jeito nenhum. Ou é por ele ou é contra ele. Bom, então eles queriam que Balaão amaldiçoasse, porque era o profeta de Deus, e o profeta de Deus tinha poder. O que ele falava era, porque Deus que vinha. No 7. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e referiam as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Com coisa que Deus não sabia, né? Mas para ver o que ele ia falar, porque Deus sabia bem o que estava no coração dele. Porque grana ia entrar.
Ó só o coração do homem pronto para corromper. Respondeu Balaão a Deus. Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Bem agora amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo. Nem esses caras que eram mortos espiritualmente, Deus amaldiçoou. Que dirá você que nasceu de novo? O que Deus está fazendo com você? Te abençoando. Faz favor. Você é uma pessoa abençoada. O que está errado é a sua alma, a sua mente que está errada. Não está acontecendo porque você está errado. Você está numa doutrina errada. Tem fortaleza aí. Vai dar pancada nesse paredão de pensamentos errados que estão aí contra Deus. Para você ser abençoado. Está valendo isso, gente? Toda a glória. Aleluia. Levantou-se Balaão no 13 pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Deus não deixou. Ele já devia de falar: não vou amaldiçoar nada. Porque eu sou profeta de Deus, eu não vou, coisa nenhuma. Mas e o interesse, hein? Dinheirinho. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então, você imagina hoje, nós com um novo nascimento. Como que isso? Nós não podemos sair fora do que Deus já determinou, queridos. Nós temos condição de andar em tudo que Deus já determinou. Agora, pois, 19, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Deus já não falou que não é para amaldiçoar? O que ele quer mais, hein? O cara está insistindo, chato, incomodando Deus, né? Qual era o interesse desse Balaão aqui? Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu disser. Engraçadinho. Você está meio interessado? Tá bom, você vai. Você está me enchendo. Você está pedindo, você está aí insistindo. Não, você vai. Mas você vai falar o que eu mandar. Não inventa. Então, no 21, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Sabe por que acendeu a ira de Deus? Porque Deus sabia o coração dele. O cara ia se corromper. O dinheiro. Cuidado! Cuidado com o teu coração. Quem fala mais alto? Muito cuidado. A ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara.
Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Ai, o cara aí tremeu de medo. Respondeu Balaão a jumenta, porque zombas de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Até o jumento estava vendo o que Deus queria que fizesse. Ele não, a cegueira. Precisou a jumenta falar, porque ele não ouviu Deus. Gente, nós somos assim. Se o nosso coração está inclinado para o mal, Deus fala, a gente não quer obedecer. Por isso que é importante orar em línguas, porque o Espírito Santo vai dar um jeito da gente ouvir a palavra e ficar firme no que Deus está falando, para a gente não cair no erro, no buraco lá na frente. Desobedecer Deus. Desobedece Deus, o diabo vem, corta a cabeça. O troco dele é esse. Entendeu? Então, 31. O Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então, o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis eu saí com o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O teu caminho, o que você quer fazer. Você vai lá, você vai se corromper, porque a hora que você vê tudo aquilo, você vai. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Era o que eu devia de fazer. Um cara que não obedece a Deus. Até o animal é capaz de obedecer a Deus, o homem não quer. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão, porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque, eis-me aqui perante ti. Acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhas e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque, fica-te junto ao teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar, notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, preparai 7 altares e sobre cada um oferecei um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoa-me a Jacó e vem denunciar a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Valeu?
Então, o que Deus abençoa, esta é a síntese. Ninguém amaldiçoa, ainda que fale, pode falar. Agora, quando Jesus disse, tudo que você disser com a sua boca a este monte, se você crer na sua oração, você obterá. Se você crer na maldição que a pessoa te lança e você ficar falando, você vai ter mesmo. Porque nós temos poder na nossa palavra. Então, quando vem uma maldição, não adianta, eu quebro essa maldição. Não, você tem que falar o que a palavra de Deus diz. Eu sou abençoado. O Senhor é por mim, Salmo 91, quem será contra mim? Porque o Senhor me guarda, o Senhor me livra do mal, nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará na minha vida, porque aos seus anjos Ele mandou. Então esta é a bênção de Deus para nós. Esta é a palavra, as promessas de Deus para nós. Então não tem nada de maldição. Valeu? Não existe. Porque Deus abençoou este povo. Nós somos raça eleita, povo escolhido em Cristo Jesus. Valeu? Então toda a glória a Jesus. Deus meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor, eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.